Medo de doença. Você conhece alguém que tem? Hoje a gente vai conversar sobre um transtorno que está dentro dos transtornos somatoformes, conhecido também como hipocondria. Tem aquelas pessoas que sentem algum sintoma e já começam a buscar médico incansavelmente e elas nunca acreditam nos resultados de exame quando não dão nada. Às vezes, até uma conversa entre amigos ou uma notícia na televisão faz com que essa pessoa somatize aquele assunto da doença e comece a sentir no seu próprio corpo. Por exemplo, uma dor no peito pode ser traduzida como um possível infarto. Ela vai no médico, no cardiologista, faz os exames, mas não acredita que não teve um infarto ou que não tem um problema no coração, mesmo os exames dizendo que não. Às vezes está ali numa conversa com amigos e um amigo fala que já teve um câncer ou que já teve um problema no estômago, no intestino. Já acende o sinal de alerta dessa pessoa e ela começa a ruminar aquele pensamento, a catastrofizar aquela situação toda e achar que ela tem aquela doença. A gente precisa entender que essas pessoas, elas realmente sofrem com essas possibilidades de doença, com esse medo da doença. E os familiares começam a estranhar. De início eles acreditam e depois eles acham que, é só coisa da cabeça dela. Só que a base de tudo isso é muita ansiedade, a ponto dos pensamentos virarem até obsessivos. Pode até ser que essa pessoa tenha alguma doença, por exemplo, uma gastrite, mas na cabeça dela é um câncer. Pode ser que ela tenha uma enxaqueca, mas na cabeça dela ela vai ter um tumor se ela não for em médicos por várias vezes. O que acontece é que às vezes essas pessoas acabam se submetendo a exames desnecessários, muitas vezes invasivos, e isso também pode abalar a relação médico-paciente. Porque o paciente começa a não acreditar no teu médico e o médico, de tanto falar que não tem nada, vai também desgastando a relação com o paciente. Mas não é que essa pessoa não tem nada. Toda vez que um paciente te buscar por conta disso e você perceber que os exames não tem nada, eles vão trazendo cada vez mais exames, pilhas de exames de vários especialistas, o que essa pessoa precisa é entender em detalhes o que deu no exame, por que aquele exame deu errado, como funciona aquela doença. Vou dar um exemplo para vocês de uma paciente que veio para mim e já tinha passado em vários médicos porque ela tinha certeza que ela tinha esquizofrenia. Quem tem esquizofrenia basicamente não sabe que tem, não percebe que tem esquizofrenia. Quem vai perceber são os familiares. Então ela tinha um pensamento obsessivo, pesquisava muito sobre isso, ia em várias pessoas para ter aquela confirmação. Então eu expliquei para ela todos os sintomas da esquizofrenia, a fisiologia cerebral e realmente o que ela tinha, que eram pensamentos obsessivos focados em uma doença. Um ponto importante é que a internet tem potencializado esses medos de doenças, porque a pessoa ela começa a pesquisar e na internet é muito fácil a gente se encaixar em um diagnóstico. Então toda vez que alguém vai ler na internet sobre isso e pesquisar e as pessoas com medo de doença começam a pesquisar muito sobre isso, elas vão encontrando sintomas que naturalmente qualquer um de nós pode ter. Mas o médico e o terapeuta sempre precisa validar o que esse paciente está falando e sentindo. Então, primeiro tratamento para quem tem medo de doença é a terapia. A terapia ela vai fazer com que o paciente racionalize esse pensamento e que ele mude o formato desse pensamento, sem negar o que ele está sentindo, sem negar o medo dele, sem negar a ansiedade dele. Porque a partir do momento que a gente valida o que essa pessoa tem, entende que ele está em sofrimento, a partir daí a gente cria um vínculo de confiança e consegue mudar esses pensamentos. A parte do psiquiatra, normalmente, é tratar a base do problema. Se tem a depressão, se tem a ansiedade, então a gente vai cuidar da parte química, porque sim, tem uma parte biológica e química alterada no cérebro. Então se você tem ou conhece alguém que tem a hipocondria, que é o medo de doença, que é uma somatização, saiba que essa pessoa ela precisa sim de ajuda e que ela está em sofrimento e que não adianta invalidar o que ela está falando, dizendo que ela não tem nada, que ela não sente nada, que isso só vai piorar a situação. Ela vai começar a buscar cada vez mais médico e talvez fazer até as coisas escondidas e submeter, como eu disse, a exames às vezes desnecessários, certo? Eu espero ter ajudado vocês. Um grande beijo, até a próxima. E se vocês quiserem mais informações sobre transtornos psiquiátricos, vai lá no meu Instagram, @doutora Miliane Rossafa, e eu espero vocês.